Graças Paz, meu nome é Sara, eu sou Sara Câmara, eu sou da Igreja dos Amigos, falo aqui da cidade chamada Paudalho, na zona da Mata Norte de Pernambuco, e Deus tem dado a oportunidade de estar aqui hoje ministrando com vocês a palavra dele, né? Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Lá no livro de João, João capítulo 9, a partir do verso 1, a palavra do Senhor ela fala sobre Jesus e o cego. Verso 1. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa do pecado dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, porém, não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre através dele. Então, baseado nesse texto, eu trago uma mensagem para vocês, cujo tema é: A minha saúde glorifica a Deus. E que a minha saúde, que a tua saúde, de fato, ela possa trazer glória ao nome do Senhor. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E aí, quando a gente fala de saúde e glorificar ao Senhor, a gente precisa entender primeiro o que é saúde, né? Para muita gente, saúde é a ausência de doença, mas na realidade, até a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde, o nome, como bem-estar físico, mental e social. E eu gosto dessa definição, porque eu acredito que Jesus ele é muito integral. E Deus ele cuida do nosso físico, mas ele cuida também do nosso mental e ele cuida do nosso social, porque de fato ele deseja que a gente tenha saúde. Então, eu queria orar com vocês para que a gente de fato dê início a, a essa palavra, a esse momento, e que o Espírito Santo ele possa ministrar aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus Pai, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã, logo cedo, podendo compartilhar do Teu Evangelho. Nós cremos e entendemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz. E ela pode, Senhor Jesus, fazer morada e transformar a nossa vida. Ela pode, Senhor Jesus, nos dar saúde, saúde física, saúde emocional, saúde social, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é integral. Nós cremos que o que o Senhor tem para a gente, Senhor, é uma vida e uma vida abundante, Senhor. E nós te oramos, nós te agradecemos por isso, Pai. Ministra ao meu coração e ao coração de cada um aqui, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, traga a cura necessária. Que a tua palavra, Senhor, traga vida sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, gostaria, seguindo a palavra do Senhor, eu gostaria de ler outro texto. João, capítulo 10, verso 10, que a palavra do Senhor, ela diz assim, João 10, 10. O ladrão, ele vem com um objetivo, matar, roubar e destruir. Mas eu vim, era Jesus falando, mas eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Então, o que, é que a gente precisa entender? Que o que Jesus tem para mim, o que Jesus ele tem para você é vida. E vida abundante. O que é vida em abundante? É vida em excesso. É vida em abundância mesmo, em excesso, né? É essa vida que Jesus tem para a gente. E ele não vem para que a gente tenha no futuro, ele vem para que a gente tenha agora. Muitas vezes a gente anseia por uma eternidade que muitas vezes as pessoas acham que essa eternidade só vai começar após a nossa morte física, mas a eternidade já começa hoje, sabe? A gente já vive uma eternidade. E Jesus ele faz essa promessa: eu vim, quando ele veio aqui na Terra, para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância, para que vocês tenham saúde. E tenham saúde em abundância. Então, existem algumas coisas que a gente precisa se apropriar. E a gente precisa se apropriar da palavra do Senhor. E a gente precisa se apropriar, e lembrando que quando ele morre naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas doenças, todo o nosso pecado, tudo aquilo que existia de ruim, Cristo levou sobre si.
ali naquela cruz. O castigo que estava sobre ele é o castigo que hoje nos traz a paz, que hoje nos traz a saúde. E nós devemos e podemos nos apropriar disso, sabe? A gente precisa orar a palavra. A gente precisa viver a palavra. A gente precisa se agarrar na palavra e, de fato, crer em tudo aquilo que Cristo falou e liberou ao nosso respeito. E Cristo, ele libera saúde. E Cristo, ele libera prosperidade. E Cristo, ele libera abundância para a nossa vida, para a nossa alma. E nós devemos e podemos nos apropriar dela. Porque ele veio para que a gente tenha vida. E que a gente, de fato, tenha vida em abundância. E que a gente guarde isso. Que a gente creia nisso. Que a gente saiba que o Deus a quem a gente serve não é um Deus que perdeu o controle. Não é um Deus apressado, mas é um Deus que chega no tempo certo. E no tempo certo do Senhor é para nos dar vida e vida em abundância. Né? Nós temos vivido dias onde as pessoas estão muito doentes. Né? Aqui mesmo, eu estou no Nordeste do Brasil, e aqui em Paudalho, na zona da Mata Norte, tem muita gente doente. Né? Eu conheço muita gente que está gripado. Eu particularmente, chego a estou rouca. Né? Esses dias eu passei dias de saúde difícil. Eu comecei com a gripe, que a gripe virou uma infecção pulmonar, e foram dias difíceis, mas dias de a gente saber que Deus estava no controle, e que nem a doença física é capaz de fazer Deus sair do controle da minha vida. E não é diferente na sua vida, sabe? Independente de onde você esteja nesse momento, talvez você esteja em casa, mas talvez você também esteja nos assistindo no hospital ou com algum familiar doente. Eu quero dizer para você que Deus, ele tem saúde para a gente. Saúde física, saúde espiritual, saúde social, e nós precisamos e devemos nos apropriar dela. Como aconteceu no caso, né, que eu até citei lá no início, só uma parte, em João, capítulo 9, do rapaz que nasceu cego, e existia um monte de especulações a respeito da doença dele, por que ele está cego? Será que foi pecado dele? Será que foi pecado do pai dele? E Jesus, sabiamente, ele diz assim, olha, o reino do Senhor, o meu nome vai ser glorificado através da vida dele. E, de fato, aquele rapaz, ele foi curado, Jesus cura aquele jovem, e você pode conferir isso no verso 9 do livro de João, e você vê que as pessoas ficaram, olha, mas esse não era o cego que vivia aqui mendigando? E outros diziam, não, não é ele não, é impossível, aquele era cego desde a nascença. E o rapaz dizia assim, não, sou eu mesmo, Jesus me curou. E essa é a fala e a frase que a gente pode dizer para as pessoas. Jesus está no controle da nossa vida. Jesus, ele tem nos curado de uma doença física, mas também de doenças mentais e de doença social, porque, como eu bem falei no início, saúde não é simplesmente a ausência de saúde, a ausência de doença, mas é um bem-estar. E nós precisamos usufruir e desfrutar desse bem-estar que Deus, ele tem para mim e que Deus, ele tem para você. Como eu falei, né? Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 17. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. E Jesus, ele relata, né? O livro de Lucas, ele relata uma parte onde Jesus, ele também, ele está passando, ele cura alguns leprosos. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim, Lucas 17, 11. Jesus continuava viajando, porque enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele andava, ele passava pelo mundo pregando o evangelho, curando as pessoas, libertando as pessoas. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre uma região de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe, porque existia aquele certo receio. O leproso, ele não poderia se aproximar das pessoas, e eles ficaram de longe e eles começaram a gritar: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando eles iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado,
voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus lhe disse: os homens que foram com vocês eram 10. Onde estão os outros 9? Por que que somente esse estrangeiro, esse samaritano, voltou louvando a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque você teve fé. Que interessante o texto. Os leprosos, eles ouvem falar de Jesus. E quando eles escutam falar de Jesus, eles veem que Jesus está passando na cidade deles. Eles correm em direção a Jesus, eles ficam de longe e eles começam a gritar: Jesus me cura, tem piedade da gente, tem misericórdia da gente. Jesus libera uma palavra para eles. Jesus disse: olha, volta, vai lá, procura os mestres e pede para eles avaliar você. E enquanto eles vão, obedecendo a voz de Jesus, eles percebem que eles estão curados. E apenas um voltou para agradecer. Muitas vezes nós estamos clamando a Deus. Nós estamos fazendo hoje uma live, fazendo hoje esse culto aqui, intercedendo pelos doentes. Quantas vezes nós estamos pedindo pelas pessoas que estão enfermas, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, e aí a gente pede, Jesus dá a cura, e a gente não volta para agradecer. Que nós não sejamos ingratos, essa é a palavra. Que nós tenhamos o hábito de pedir, porque Jesus ele está disponível para nos curar. Mas lembre-se, Jesus quer curar o físico, mas sobretudo ele quer curar o coração. Sobretudo ele quer curar a alma, a minha e a sua. Que nós tenhamos o hábito de saber que Jesus quer sim nos curar fisicamente. É o desejo, a mão do Senhor ela está aberta para nos abençoar. Mas que, sobretudo, nós tenhamos a humildade e a inteligência de entender que Jesus ele quer curar o nosso espiritual. Jesus ele deseja ter uma vida de comunhão comigo e ele deseja ter uma vida de comunhão com você. É claro que Jesus ele quer nos curar fisicamente, como aconteceu com os leprosos, mas Jesus ele quer viver em comunhão com a gente. E isso precisa estar muito claro para a gente. Se a cura física vier, Deus seja louvado. Mas se por algum motivo a cura física não vir, que Deus seja louvado através da minha vida e da tua vida. Porque saúde não é só ausência de doença. Saúde, ele é um pacote completo. E o Senhor há de ser glorificado na nossa vida, independente das circunstâncias. Eu quero lembrar para vocês a história de Lázaro. Quem não lembra de Lázaro? Irmão de Marta e Maria. E Lázaro ficou doente, muito amigo de Jesus. Lázaro fica doente. E Maria e Marta dizem: olha, vamos chamar Jesus. Chega lá, diz para Jesus que é um amigo dele, que é Lázaro, que está doente, que certamente ele vem correndo. E a Bíblia diz que chegaram a Jesus, que contaram para Jesus que Lázaro estava doente, mas Jesus não voltou correndo. Interessante, né? Jesus ele não voltou correndo porque Jesus não tinha pressa de curar a doença de Lázaro. E a Bíblia diz que depois de alguns dias Jesus chega no local e Lázaro já tinha morrido. E naquele momento as irmãs de Lázaro, Marta, Maria, elas correm até Jesus e dizem: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus começa a chorar também, porque ele vê aquilo. E Jesus diz assim: ah, o teu irmão há de ressuscitar. E elas falam: ah, eu sei, eles vão ressuscitar um dia, né? Eu já estou até, eu até creio nessa ressurreição. E Jesus, ele vai, chama Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que depois de alguns dias, Lázaro, de fato, sepultado, Lázaro sai com vida. Porque Jesus, ele é um Deus de cura. Jesus, ele é um Deus de ressurreição. Jesus, ele é um Deus de restauração. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Talvez você esteja vivendo, a gente está vivendo mundialmente, né? O Outubro Rosa, que é um mês que faz alusão ao câncer de mama, né? A prevenção do câncer de mama. E quantas pessoas têm esse diagnóstico? E quantas pessoas têm sofrido e têm lutado com doenças no seu corpo físico? Mas eu quero que você entenda que o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Deus tem cura para o teu corpo físico. Eu quero que você corra para o Senhor e que você receba, de fato, a cura, a saúde das mãos dele. Porque, de fato, as mãos do Senhor, ela está aberta a me abençoar e te abençoar. Que você possa glorificar a Deus através da sua vida, independente
das circunstâncias que você tem vivido, sabe? Que a gente possa parar e dizer assim, que o nome do Senhor seja glorificado através dessa situação. Que o nome do Senhor seja glorificado através do meu corpo, através da minha vida. Porque, de fato, Jesus, ele quer que você seja curado. E que, através da cura que Jesus tem para mim e para você, o nome dele seja honrado e o nome dele seja glorificado. A gente vê também, né, o exemplo desses leprosos que foram curados no seu corpo físico, né? E um apenas voltou para agradecer, os outros 10, os outros 9, desculpa, a gente não tem relatos dele, mas um voltou para agradecer. E que a gente seja essa pessoa que sempre volte para agradecer a Deus. Independente se ele fizer, né, tem até um louvor. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, que o nosso coração seja convertido, que o nosso coração seja curado ao ponto de glorificar a Deus, independente das circunstâncias. A gente vê que Jesus, ele se importa com a saúde mental das pessoas. Queria te convidar a abrir sua Bíblia aí no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, um verso bem conhecido também, uma passagem, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5, verso 24, que diz assim, 25. Chegando ali, Jesus estava passando, Jesus estava indo a pedido de Jairo, né, ao encontro da sua filha. Enquanto Jesus ia, uma grande multidão acompanhava Jesus. Chegou ali uma mulher, a partir do 25, chegou ali uma mulher, fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que ela tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Opa, mais uma pessoa que ouve falar de Jesus. Lembra dos leprosos? Ele ouve falar de Jesus. Agora, essa mulher ouve falar de Jesus. Ela havia escutado falar de Jesus, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois estava assim. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como está. O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou o que havia acontecido. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Vê que interessante. A mulher, ela fazia 12, não era 12 dias, nem 12 meses. Era 12 anos que vivia sofrendo com uma hemorragia. A Bíblia diz que ela já havia gastado tudo, que ela já tinha ido nos melhores médicos que ela podia pagar. Mas, em vez de ser curada, ela apenas piorava ainda mais. E eu fico imaginando o sofrimento que aquela mulher estava passando. Imagine você passar um dia com dor. Já é difícil. Eu passei, como eu falei, volto a repetir, né? Estava doentada aqui esses dias, e foram 15 dias, mas estava difícil já, porque era 15 dias. E, entre muitas aspas, era uma enfermidade bem menor do que uma hemorragia. Imagina aquela mulher que não passou 15 dias, que não passou 15 meses, que não passou um ano, nem 5 anos. Ela passou 12 anos enferma. Eu fico imaginando o quanto aquela mulher ficou angustiada, o quanto ela sofreu, o quanto ela perdeu, né? Porque a Bíblia diz que ela gastou muito. Ela gastou tudo que ela tinha. E aí nenhum médico resolvia. Mas quando não existe jeito para a medicina, mas quando o homem não consegue curar, Jesus dá jeito. E ela ouve falar de Jesus
e ela se filtra no meio daquela multidão com medo, porque ela estava com hemorragia também, ela não poderia nem estar ali, a verdade era essa. Mas ela vai para o meio daquele pessoal, vai para o meio da multidão, ela nem fala com Jesus, porque ela não tinha nem coragem, acredito eu, de falar com Jesus, mas ela tocou em Jesus. Ela, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, no mesmo instante, o sangue para, a hemorragia para, e Jesus sabe que dele saiu o poder. E ele pergunta quem me tocou, e ela fica com medo. Será que eu posso falar? Será que eu posso falar que eu fui curada pelo Senhor? Mas ela pode, porque Jesus, ele é um Jesus que acolhe as pessoas. Jesus não iria julgar aquela mulher, muito pelo contrário. Jesus iria abraçar aquela mulher, como de fato ele fez. E ela se joga aos pés de Jesus, e ela diz, Senhor, eu fui curada. E o nome do Senhor, novamente, ele foi glorificado, porque, sem dúvida nenhuma, aquela mulher testemunhou, aquela multidão ali que ela estava, muita gente estava ali só pelo oba-oba, mas aquela mulher estava ali para, de fato, tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, de Jesus sai poder. E quando ela toca em Jesus, de Jesus sai cura. Jesus está para mim e para você. Que nós não sejamos a multidão que está ali só como multidão perto de Jesus, vendo Jesus, gritando, esbarrando em Jesus, mas que a gente seja como aquela mulher que de fato tocou em Jesus e que de fato nós sejamos curados, porque Jesus, ele tem cura para mim e para você. Cura física, como foi com os leprosos, cura física, como foi para essa mulher, mas Jesus restaura não apenas essa mulher de forma física, mas Jesus restaura a dignidade dessa mulher. Jesus dá voz àquela mulher que não teve coragem nem de falar, ela apenas tocou porque ela não tinha nem a ousadia, a coragem de falar mais depois de tanta luta. E o mesmo acontece comigo e com você, que nós possamos tocar em Jesus e ter o nosso corpo físico curado, mas ter, sobretudo, as nossas emoções curadas. Sabe, Jesus, ele quer curar as nossas emoções. Jesus, ele quer curar, talvez, a tristeza que a doença muitas vezes traz, a angústia, a falta de paz. Porque quem não fica atribulado, quem não fica triste, quem não fica angustiado, sofrendo por uma enfermidade física ou vendo um ente querido seu passando por isso, mas eu quero que você sinta paz hoje, porque Jesus, ele traz a cura física, mas Jesus, ele também traz a cura emocional para mim e para você. Que você possa saber que, independente do que tenha acometido o teu corpo físico ou a tua família, Jesus, ele não perdeu o controle. Sabe? Eu tô vendo uma irmã falando aí, eu peço oração pela minha coluna e, de fato, a gente vai orar pela sua coluna, porque Deus, ele é um Deus de cura, sabe? Mas eu quero que a senhora entenda que, independente do que tem hoje acometido a coluna, Deus não perdeu o controle. E a doença não é sua, mas Deus é. E que a gente possa dizer, Senhor, o Senhor tem o controle do meu corpo físico. O Senhor tem o controle das minhas artérias, o Senhor tem o controle dos meus ossos, o Senhor tem o controle de todo o meu corpo, porque afinal de contas, quem fez cada célula, quem fez cada parte do nosso corpo foi o Senhor Jesus. E acredite, ele não perdeu o controle. É isso que a gente precisa entender, sabe? Independente do diagnóstico do médico, independente da dor que a gente tem sentido, independente do que a gente tem visto no nosso corpo físico, Deus não perdeu o controle, e isso precisa ser uma realidade na minha vida e na tua vida. A palavra do Senhor precisa ser uma realidade. Nós precisamos orar a palavra. Nós precisamos entender que Deus habita dentro desse corpo. E Deus não quer habitar dentro de um corpo doente. E a gente precisa dizer, Senhor, sara, não sara simplesmente o meu corpo, não. Sara a tua casa. Porque esse corpo, ele é templo e habitação do Senhor. Então, que a gente entenda isso, que a gente ore a palavra, que a gente busque o Senhor. E, sobretudo, também, que é muito importante eu falar sobre isso aqui, que a gente cuide dele, sabe? Que a gente cuide do nosso corpinho. Eu estou aqui sentada toda troncha. E aí eu preciso lembrar, opa, a minha coluna precisa estar sentada de forma para que não prejudique a minha coluna, né? Então a gente também precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa fazer a nossa parte de cuidar do nosso corpo físico, de zelar, de entender que ele é templo e morada do Espírito Santo. Daí a gente precisa sim fazer um check-up, de vez em quando passar no médico, fazer o exame, ir no dentista, fazer o que a gente tem que fazer a nossa parte, crendo, entendendo que o Senhor, ele faz a parte dele de fato, e ele tem feito e tem cuidado da gente. Então, o Senhor, ele se importa com o nosso corpo físico, ele se importa com o nosso mental, como foi o caso
daquela mulher, Jesus levou em consideração, sem dúvida, e deu voz a ela, e ele faz questão de perguntar quem me tocou, sabe? Jesus pergunta porque, de fato, ele queria que aquela mulher falasse e que ela soubesse que ela ainda tem voz. E, dentro daquele momento, dentro daquele contexto, onde uma mulher em hemorragia, ela era excluída do convívio social. Mas Jesus dizia assim, hoje eu curo o teu corpo físico e hoje eu te trago novamente para cá, porque eu sou um Deus de restauração. Eu queria também que a gente abrisse lá em João, livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. E a palavra do Senhor, ela diz assim, 27. João 4, 27. A partir do 27. Deixa eu contar aqui para vocês entenderem o contexto. Jesus ele está falando da mulher, da mulher samaritana. E aí Jesus estava, né? Ele estava passando na cidade de Samaria e Jesus chega na cidade e ele para perto de um poço e os seus discípulos saem, vão para a cidade comprar alguma coisa. Jesus fica lá, chega nesse poço, tem uma mulher, meio dia em ponto, a mulher está lá tirando água. E Jesus diz assim: olha, me dá um pouquinho de água. E a mulher chega, fica meio que assustada, né? Como é que eu, samaritana, e o senhor judeu, e o senhor fala comigo, a gente não se dá muito bem os nossos povos. E Jesus pede água para ela e diz assim: olha, se você soubesse quem está pedindo água para você, era você que pedia água para mim. E a mulher fala assim: olha, Jesus, como é que eu vou te pedir água se o senhor não tem nem pote para tirar água? Como é que você vai tirar água, né? E Jesus ele começa a dizer: olha, eu sou o Messias. Eu sou aquele que, de fato, eu não sou simplesmente aquele que pode tirar a água do poço. Eu sou aquele por quem, através de mim, o poço veio a existir. Porque todas as coisas existem por causa de Jesus, né? Gênesis 3, Gênesis, a partir do 1, 2, 3, na criação, Gênesis 1, ele fala que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade estava presente lá em Gênesis 1. Jesus estava presente, todas as coisas começam a existir através de Jesus, né? Jesus falava isso ali para aquela mulher, para a mulher samaritana, sobre quem ele era. E Jesus começa a conversar um pouco com aquela mulher e, de repente, os discípulos chegam. Quando os discípulos chegam, eles ficam achando estranho como é que Jesus está aqui falando com essa mulher, né? E aí o verso 24, 4:24, ele diz assim, João 4:24. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher samaritana ela respondeu: eu sei que o Messias chamado Jesus Cristo tem de vir e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu sou. Pois eu que estou falando com você, sou o mestre, sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo eles estavam falando com ela. 34. E aí os discípulos ficaram assustados, porque Jesus estava falando com a mulher estava falando com Jesus. Jesus fala tudo da vida dela, aquela mulher sai correndo, ela vai em direção à cidade e ela começa a falar, a testemunhar e a testificar sobre Jesus. O verso 34. Os discípulos oferecem comida para Jesus e Jesus diz: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhe e veja bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Vê que interessante. As pessoas, elas se converteram a Jesus porque a mulher samaritana, ela testemunhou e testificou o que Jesus tinha dito a respeito dela. E talvez você diga assim: que texto fora do contexto, né? A gente está falando de saúde, de
de saúde, e Sara está falando o quanto Jesus, da mulher samaritana, que não tem uma cura física ali. De fato, cura física, nesse texto da mulher samaritana, não tem, mas tem cura social. Você observa que a mulher ela estava indo buscar água no poço por volta de meio-dia, justamente porque ela era uma mulher, ela era samaritana e ela ia pegar e ainda por cima, socialmente falando, cheia de pecados, né? E aí ela vai meio que para se esconder das pessoas. E Jesus chega, e Jesus quebra o primeiro tabu. Jesus ele fala com ela. E Jesus fala com ela, ela fica até assustada, né? Como é que o Senhor fala comigo? Mas Jesus fala com ela. E Jesus ele começa a indagá-la, Jesus ele começa a questioná-la, Jesus ele começa a fazer perguntas na vida dela e ensinar o certo a ser feito. E a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, ele faz morada no coração daquela mulher. E aquela mulher, ela sai, ela vai em direção à cidade e ela começa a testemunhar: olha, eu falei com um homem chamado Jesus. E ele falou tudo sobre a minha vida. E de fato ele é o Messias. E de fato ele é o Salvador. E ela começa a testemunhar quem Jesus é. Porque saúde também é. Saúde não é só ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, emocional e social. E naquele momento, Jesus ele cura aquela mulher. Uma mulher que entrega e tem sua vida mudada através do momento que Jesus chegou na vida dela. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Quando a gente fala de cura, a gente precisa falar da nossa cura física. A gente precisa falar da ausência de doença. Saber que Deus ele tem curado. Mas a gente precisa saber que Deus e Jesus eles são integral. E ele é capaz de curar o nosso físico, mas quando o nosso corpo físico não está em dor, muitas vezes a nossa alma está em dor. E eu quero que vocês entendam que Jesus ele cura o nosso físico e ele cura a nossa alma. O que é impossível para Deus, desculpa, o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Jesus ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, sabe? Então que você e que eu nós possamos estar usufruindo e recebendo da abundância que Deus tem para gente. Que quando a dor vir, a gente repreenda e diga: essa dor não é minha, ela não me pertence, porque o meu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Para que quando o emocional muitas vezes nos abalar, a tristeza, a angústia, de forma descontrolada, que tenha adoecido o nosso emocional vir, que a gente tenha propriedade para saber e dizer: está repreendido em nome de Jesus, porque eu creio que Jesus veio para que de fato eu tivesse vida e vida em abundância. Que nós possamos ler a palavra, que nós possamos orar a palavra, que nós possamos crer que o que Cristo conquistou na cruz foi para mim e foi para você. E acredite, o que Jesus conquistou naquela cruz não foi para o futuro, já foi para o presente. E nós possamos usufruir hoje. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus pagou. E ele pagou um alto preço por mim e por você. E que nós possamos usufruir daquilo que Cristo conquistou na cruz. Que nós possamos dizer, a gente tem o costume de falar, né? Ah, minha doença. Não, não é minha, não. Não é minha, não. Está repreendido. Essa doença não é minha, essa doença não é sua, essa enfermidade não é nossa, sabe? E se existe sobre a gente, o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Então, que nós possamos entregar a nossa vida para Deus. Que nós possamos consagrar o nosso corpo a Deus. Que a gente possa entender, irmã, e dizer assim: essa coluna está comigo, mas ela não é minha. Essa coluna é do Senhor Jesus. E essa dor, o Senhor Jesus nunca viveu de sofredor. A dor que Jesus tinha de sofrer, ele sofreu naquela cruz. E ele levou aquela cruz, naquela cruz tudo de ruim estava. Porque ele levou o meu, o teu pecado, ele levou o meu e a tua doença ali naquela cruz. E que nós possamos nos apropriar dessa palavra. Que nós possamos orar ao Senhor. Que nós possamos consagrar ao Senhor o nosso corpo, a nossa mente, os nossos recursos, o que a gente tem, sabendo que Deus, ele veio para que a gente tenha vida. E vida é abundante. E isso é o que está registrado na palavra do Senhor. E que a gente creia na palavra do Senhor. Que a gente não creia no que a gente sente, que a gente não creia no que tem acontecido, que a gente não creia no que a gente vê, mas que a gente creia na palavra do Senhor. Porque, lembre-se, o Senhor Jesus, ele tem compromisso com a palavra dele. Que nessa manhã nós possamos guardar essa palavra. Que nós possamos lembrar que o Senhor, ele quer e vai ser glorificado através da nossa vida.
e que a gente lembre, existe cura para mim e para você. Eu queria orar com vocês para a gente encerrar, mas eu também queria perguntar, talvez você esteja aí nessa manhã, esteja com uma enfermidade física, ou talvez espiritual, ou talvez social, sabe? Tem pessoas que estão tão doentes socialmente, emocionalmente falando, que têm se afastado do convívio social, onde Deus nos chama para viver em sociedade, que tem adoecido e tem passado dias difíceis. Mas eu quero dizer para você hoje, Deus tem cura para você. Eu quero talvez te convidar a entregar a tua vida para o Senhor. Se você nessa manhã deseja entregar o teu corpo, a tua alma, a tua vida para o Senhor. Esse é o momento. Eu quero que daí mesmo, onde você está, você possa, você que está assistindo a gente pelo Instagram, já tem Instagram ou YouTube, acompanhado aqui esse grupo, acompanhado essas irmãs, você pode falar com elas. Tem cura sim para o seu marido, tem cura para os nossos familiares, né? Deus, ele é um Deus de cura, sabe? Deus, ele é um Deus que não perdeu o controle. E que você possa orar aqui. Nesse momento seja um momento de entrega. E se você deseja entregar os teus problemas ao Senhor, porque eu gosto muito desse pensamento que a gente precisa ter. Quando Deus ele disse que nos queria, ele nos quer por completo, sabe? Às vezes as pessoas do mundo elas são muito seletivas. Ah, eu quero essa parte boa de Sara. Ruim não gosto dessa parte de Sara não. Mas Deus ele diz assim, Sara, eu te quero por completa. E o que eu não gostar em você, eu transformo, eu tiro. Mas eu te quero por completo. Sabe? Que você hoje possa entender que Deus ele te quer por completo. Tá doente? Deus te quer mesmo assim. Sabe? Tá com problemas? Deus te quer mesmo assim. E acredite, Deus ele te quer e não é para te mimar com doença, com coisas, com dificuldades, não. Deus tem cura para mim, para você. Então eu vou estar orando nesse momento. Se você deseja entregar o teu coração ao Senhor, esse é o momento também. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela tua palavra que traz cura, Senhor. Nós cremos no Senhor, assim como aqueles leprosos que foram gritando, dizendo, Senhor, me cura, tem misericórdia da gente. Quantas pessoas têm gritado nesse exato momento, Senhor, pedindo cura, Senhor? Cura para si, cura para os seus. E muitas vezes nós temos clamado e gritado, Senhor. E obrigado, porque nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor tem nos ouvido. E que o Senhor não vai ser indiferente ao nosso clamor. O Senhor não foi indiferente aos leprosos. O Senhor não foi indiferente àquela mulher do fluxo de sangue. O Senhor não foi indiferente àquela mulher samaritana que estava numa doença espiritual e emocional. O Senhor não foi indiferente. E o Senhor não será indiferente a nenhum de nós, Senhor. Eu te oro, Paizinho, nesse momento, orando, ó Pai, pelas pessoas que têm acompanhado essa live, Senhor. Ó Deus, pessoas aonde quer que essa live, essa palavra chegue, Senhor. Pessoas que têm passado, enfrentado dificuldades, Senhor, na sua saúde. Eu te oro, Senhor, para que elas sintam da tua cura, que elas sintam, Senhor, do teu abraço, que elas sintam do teu cuidado, Senhor, que elas sintam da tua paz, que elas sintam, Senhor, da tua providência, Senhor. Ó Deus, que elas possam usufruir, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Ó Deus, que elas tenham na sua mente a certeza e a convicção de que o Senhor não perdeu o controle, Pai, e que a tua bondade e graça ainda está sobre eles, Senhor. Assim como foi na vida de Jó, onde até os seus amigos, Senhor, naquele momento da vida de Jó, estavam criticando, estavam apontando o dedo, estavam julgando. Ó Deus, tanta dificuldade na vida de Jó, Senhor, mas o Senhor não perdeu o controle, Senhor. E o Senhor restaurou a saúde de Jó, o Senhor restaurou aquilo, Pai. Nós oramos, Senhor, por restauração, Senhor, de famílias, de pessoas que aqui estão, Pai. Eu te oro, Senhor, por aquelas pessoas, Senhor, que talvez esteja nos assistindo, que ainda não tomou um posicionamento mesmo, Senhor, de entregar suas vidas aqui, ó Pai. Eu te oro, Senhor, que nessa manhã seja uma manhã de cura espiritual, para que pessoas tenham a sua alma, o seu espiritual curado, Senhor. Que seu espírito volte para ti, no sentido de se converter a ti, Senhor. E eu te oro, Pai, por essas pessoas, Senhor. Aqueles que estão aí assistindo e desejam entregar a vida dele para aqui, Senhor. Que nessa manhã seja uma manhã de salvação, Pai. Que eles procurem uma igreja para congregar, que eles fiquem junto com essas mulheres aqui de oração, Pai, e que eles tenham o hábito de ler, de meditar na tua palavra, de viver
a tua palavra, Senhor. É isso que eu te oro e é o que eu te agradeço, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que não é minha, mas é a tua. Obrigado porque o Senhor tem compromisso com a tua palavra e a tua palavra jamais voltará vazia, Senhor. E aonde quer que ela tenha chegado, que ela gere, a semente seja plantada, que ela cresça, germine, brote e dê fruto, Senhor. E que teu nome seja glorificado através da vida de cada um de nós. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus ele nos abençoe. Que nós possamos seguir com a convicção de que Deus não perdeu o controle. E que a gente lembre-se, o meu corpo, a minha vida, precisa e vai, de fato, glorificar ao Senhor Jesus. Amém.